Vamos lá, pessoal, agora para as atividades 3 e 4, que estão na páginas 44 e 45. Atividade 3. Tome nota. Ana e João já sabiam que o sistema de numeração que utilizamos no nosso dia a dia é chamado de Sistema de Numeração Decimal, SND. Nesse sistema, os números são representados por um agrupamento de símbolos que se utilizam de regras de formação e que chamamos de algarismos ou dígitos. O sistema de numeração decimal possui ao todo 10 símbolos distintos, símbolos ou algarismos ou dígitos, tá? Quando a gente usa uma dessas palavras, a gente quer dizer a mesma coisa. Esses símbolos aqui, ó, do 1, 2, 3, né? Esses aqui são os nossos 10 símbolos com os quais nós conseguimos escrever quaisquer números do sistema de numeração decimal, tá? Questão 1. Ana e João ficaram espantados com a descoberta de que o zero foi um dos últimos algarismos a serem criados pela humanidade. Você sabia disso? Eles não conseguiam perceber por que as civilizações antigas não compreendiam a necessidade de utilizar o zero. Você tem alguma hipótese sobre isso? Aqui a pergunta é pessoal, tá? Então, cada um responde de acordo com seus conhecimentos. Tome nota. Investigue o que acontece quando se escreve um algarismo do sistema de numeração decimal e colocam-se 5 zeros à esquerda, e quando se escreve o mesmo algarismo, mas com 5 zeros à direita. Escreva uma pequena conclusão e socialize com os colegas. Escolham qualquer um dos 10 algarismos que nós temos no nosso sistema de numeração decimal e escreva esse número com 5 zeros à direita. Depois, o mesmo número, só que com 5 zeros à esquerda, tá? E aí comparem e coloquem aqui as suas conclusões. Atividade 4. João descobriu que os povos da antiguidade usavam pedras para fazer marcações numéricas, ou seja, cada pedra podia representar um animal, a quantidade de uma colheita e etc. Muitas vezes eles utilizavam pedras para identificar a quantidade de animais vendidos, por exemplo. João desafiou Ana a dividir quantidades em partes iguais e a analisar quando as divisões eram exatas e quando não eram. Vamos ajudá-la nessas divisões. Então, vejam, a gente vai agora realizar algumas divisões para verificar se elas são divisões exatas ou não, tá? Lembrando, para ser divisão exata, tem que ser resto zero, tá? Então, vamos lá. Primeira, 100, 102, 113, 115, 116, 119, 120, 121 pedras divididas em duas partes iguais. Então, cada uma dessas quantidades aqui divididas em duas partes iguais. Façam as divisões, tá? Uma por uma e verifiquem quais dessas divisões são divisões exatas. No item B, a gente tem essas outras quantidades de pedras, porém, para serem divididas em 3 partes iguais. Então, façam a divisão por 3, verifiquem quais dessas divisões serão divisões exatas, tá? Depois, essas outras quantidades de pedras para serem divididas em 5 partes iguais. Então, dividam cada uma dessas quantidades por 5 e verifiquem quais dessas divisões são exatas. E, por último, analise o resto de cada uma das divisões realizadas. Então, precisa ter aqui, tá? Especificando nessas divisões quem é o resto. Lembrando que quando o resto é zero, a divisão é exata. Se não é zero, ela é uma divisão não exata, tá? Então, olha só, vocês vão analisar esse número do resto nas divisões que tiveram resto, tá? Ele pode ser maior, menor ou igual ao divisor? Explique. E aí, para quem não lembra, divisor é o número pelo qual a gente está dividindo as pedras. Então, por exemplo, ó, aqui o 5 vai ser o divisor nessas divisões aqui. Aqui em cima, o 3 é o divisor de cada uma delas. Então, vocês vão comparar o resto de cada uma dessas divisões com o divisor. Então, dessas aqui, com o 3, tá? Então, esse resto pode ser maior, menor ou igual a 3 aqui. Esse resto pode ser maior, menor ou igual a 5, nesse caso aqui, tá? Analisem e expliquem aqui as suas conclusões. E é isso por hoje.